Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Agora a gente tá com uma logo maravilhosa nova do Bimedcast, não é isso, Li? É isso aí, olha só que chique, hein? Aham. E hoje a gente trouxe dois convidados extremamente especiais. Não só por ser mentorados do Bimed, mas porque a gente conheceu ele e pensa em dois médicos apaixonados, com brilho no olho, para deixar um legado na medicina. A gente trouxe hoje o Marcel e o Renato, da MedMob. Marcel, Renato, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Manu. Obrigado, Manu. Obrigado, Li. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. E a gente quer começar esse podcast, né? Escutando um pouco de vocês, escutando um pouco da história de vocês. A gente quer honrar a história de vocês. Dois médicos que estudaram bastante e depois decidiram ensinar, vieram para a internet, né? Vieram para o digital e aí começaram a construir suas próprias empresas de educação, né? Que é a MedMob, né? Sua própria empresa de educação, que é a MedMob. E aí a gente fica muito feliz porque a gente também fez essa trajetória lá atrás e a gente está com vários mentorados, né? Que tiveram essa história. Então a gente vê esse propósito se encontrando. Então eu fico muito feliz por ter vocês aqui com a gente, tá? Renato, queria começar com você, cara. Queria começar escutando um pouco da tua história, cara, de onde você vem. Conta um pouco pro pessoal a tua história, cara. Beleza, Li. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Vai ser um papo muito legal aí sobre medicina, empreendedorismo médico, vendas, né? E muito mais, então vai ser muito legal. Então, eu venho lá do interior de Minas Gerais, né? Eu me formei lá mesmo na minha região, em 2017. Vou começar já da época da medicina aqui, para encurtar um pouquinho mais. Qual foi a cidade? Eu nasci em Montes Claros, Legal. que é uma Montes cidade, Claros, né, legal. lá do interior. Mas minha família mesmo é de uma cidade um pouquinho menor, que chama Capitão Enéas, lá no interiorzão mesmo. Legal. E aí, em Montes Claros, eu me formei. Fiquei por lá mesmo, assim, quando a gente forma, né? E eu acho que tanto eu quanto o Marcel, a gente triou um caminho que é muito comum dos nossos alunos, dos nossos mentorandos também, triarem. Que é você se formar, você começa a trabalhar ali, e na época ainda tinha aquela demanda muito grande por emprego médico, né? Então, assim, você era muito assediado por prefeitura, por alguns estabelecimentos. Então, você forma, e quem forma no meio do ano, como foi o meu caso, você tem 6 meses para estudar ou para trabalhar. Né? Verdade, Você não tem eu também residência no meio do ano. Eu fui do fim do Eu ano. formei no né? meio também. No meio também. Aí, sim. E como eu venho de uma família de classe média, né? Minha mãe era professora, meu pai era comerciante, você vai querer trabalhar para ter o seu dinheiro ali que você nunca teve, né? Ficou estudando Exato. a vida toda. E aí eu comecei a trabalhar nesses 6 meses e você começa. Plantão, posto de saúde, medicina do trabalho, então tudo que vai ter no interior você vai aceitando ali. E quando você vê, você já tá fazendo 48, 72 horas de plantão É isso aí, por cara. semana. Fiz algumas vezes, cara. Você vai emendando ali, vai no fluxo. E às vezes seguidas. Seguidas. Totalmente. E aí, assim, você acaba atrapalhando um pouco o estudo. Chegou no fim do ano, eu falei, não vou tentar a prova esse ano, porque eu não me preparei, não estudei, então vou deixar pro ano que vem. Bom que eu trabalho um pouco mais, junto mais, faço um pé de meia ali, e no final do ano eu tento. E assim foi, trabalhei o ano seguinte, né, 2018, todo ali, dei uma reduzida na carga, mas ainda continuei trabalhando. E aí chegou no fim do ano, eu tinha estudado um pouco, mas bem pouco, né, porque ainda continuava naquele fluxo de trabalho, com uma carga um pouco menor, mas ainda elevada. E o problema é que eu queria prestar para 3 áreas: otorrino, oftalmo e ortopedia. Por uma questão mais de mercado, né? Que assim, eu gostava mais mesmo era da clínica, da nefro, da endócrino, mas por questão de mercado, todo mundo falando que as áreas clínicas iriam ficar mais prejudicadas ali com o futuro. Aí passei em ortopedia, na segunda chamada, não tinha estudado muito. Mas aí na época de assumir, eu falei, não gosto, quero ficar na clínica mesmo, Graças não é a o que eu Deus. quero. Que bom, né? Que bom. Renato ortopedista. Nada a ver, né? E aí eu desisti e meio que Você desistiu depois de quanto tempo, cara? Eu Você nem chegou cheguei a entrar, assumir? não. Não chegou a assumir. falei com minha esposa, né, que na época a gente tinha acabado de casar. Eu falei, não vou fazer residência por agora, eu vou trabalhar mais, tô gostando aqui. Eu tinha, assim, apesar de pouco tempo de formado, eu já tava fazendo ali enfermaria, já tava mais
mais tranquilo minha carga horária, né? Eu tava gostando mais, porque eu não tava muito só em pronto-socorro, né? Que é aquela coisa muito maçante. Aí eu falei, eu quero ficar aqui mesmo, vou fazer uma pós só para garantia. E assim foi. E aí eu fui ficando. Deixa eu só te falar uma história sobre essa questão da ortopedia, né? Não sei se você lembra da história do Rodrigo, o Rodrigo claro, Dias, né? Laís, O Rodrigo da Laís, ele também prestou ortopedia, anestesista, né? E aí ele prestou ortopedia e ele desistiu no primeiro dia de residência, cara. Ele fez no primeiro dia de residência, ele disse, não é pra mim. Aí eu elogiei, parabenizei ele. Pô, cara, que legal. Porque às vezes a gente toma uma decisão errada na nossa vida e às vezes a gente persiste por muito tempo antes de dar esse passo atrás e dizer, pô, não é isso que eu quero. E aí às vezes você se frustra e perde um bocado de tempo, né? E isso ainda foi mais rápido, né, cara? Foi antes de assumir. Você passou na prova e disse, não, pô, não é pra mim. Marquei o X errado, nem vou, né? E eu pensei, 60 horas no mínimo. Ninguém faz 60, faz 90. Não tem tempo de trabalhar fora. Falei, não, isso aí não é pra mim, não. E eu não gostava também, né? Assim, era uma questão de mercado mesmo que eu tava indo fazer. E aí, nesse tempo, fiquei atuando como clínico, fui conseguindo melhores cargos também no hospital, né? Assim, me chamaram para ser diretor técnico na época, mas esbarrou muito naquela questão do RQE, porque como eu não tinha feito residência, né? Isso me dificultava um pouco de conseguir alguns cargos melhores ali. Nesse tempo também eu já comecei a atuar como endócrino, que eu fiz a pós, já atuava desde o início ali da pós, interior, vocês sabem como é que é, você tem que fazer de tudo, então assim, não Conta tinha... a história que você também fazia hack anestesia pra Era eu, não. frente de uma anestesia. Agora chegou a hora da verdade. Interior, você sabe como é que é. Mas interior Tinha quem não era anestesista fazia anestesia, quem não era obstetra fazia parto, já fiz muito parto, inclusive, mais de 30. Então, assim, você tinha que fazer de tudo. Sim. Não tinha endocrinologista na região nossa, acabou que eu tive que atender os casos e fiz uma especialização ali para aprender um pouco mais, né? E aí eu fiquei nessa atuação por 3 anos e pouco, e chegou uma época que eu queria prestar a prova de título de endocrinologia. Eu já vinha lendo os editais há um tempo, né? Já sabia ali como é que funcionava, só que chegou em 2021, eles mudaram o edital da endócrino. Porque antes você tinha que ter 4 anos como médico formado, atuando na área da endocrinologia, e aí você podia prestar a prova. Era somente esse pré-requisito. Aí em 2021 eles mudaram. Colocaram a clínica médica como pré-requisito, além dos 4 anos de atuação na endocrinologia. E foi aí que mudou o meu caminho ali. Isso aí que começa a história da MedMob, eu acho. Aí eu fui pesquisar, nem sabia que existia prova de título de clínica médica, que é uma coisa muito comum. Aconteceu com o Marcel, acontece com 99%, eu acho, dos nossos alunos também. Muita gente desconhece a prova de título de clínica médica, porque a prova de título de outras especialidades ela já é conhecida e bem estabelecida. Por exemplo, terapia intensiva é uma área que muita gente presta. Né? Endocrinologia, como o Renato queria, também é uma área que muita gente presta, porque nem todo mundo faz residência em endocrinologia. Muitos se formam e atuam como endocrinologistas ou dentro da área de endocrinologia e pretendem em algum momento fazer a prova de título e de fato se tornar um especialista com RQE. Mas clínica médica, institucionalmente falando, a via de entrada acaba sendo residência. Então, o Renato acabou descobrindo isso primeiro do que eu. Eu acho que a história da MedMob realmente começa aí. E geralmente, geralmente a clínica também o pessoal vê como uma passagem, né? Eu vou fazer clínica para fazer cardio, para fazer gastro, então você nem para prestar um título, geralmente, né? E eu nem sabia, cara. Quer dizer que algumas especialidades aí endócrino, como você falou nessa época, você pode pular e já fazer o título de endócrino logo direto? Existem algumas outras especialidades que são assim, vocês sabem dizer? Hoje é muito pouco. Antes, assim, como não tinha uma regulação um pouco diferente do que é hoje, se você tivesse 4 anos de atuação, né, via de regra seria o dobro do tempo de residência médica. Então, se você tivesse 4 anos como endócrino, 4 anos como cardiologista, como gastroenterologista, aí você poderia prestar a prova de título. Entendi. Se não me engano, para as áreas cirúrgicas também meio que era assim, né? Apesar de não ser um caminho muito comum para as áreas cirúrgicas. Então, era assim, mas aí em 2020, 2021, mudou. Que aí o pré-requisito ele ficou obrigatório para todas as áreas. Então, você tinha 3 caminhos, né? Ou você tinha, por exemplo, a residência em clínica médica e tinha atuado como endócrino, ou você tinha o título de clínica médica e atuou 4 anos como endócrino, ou você tinha 4 anos de clínica mais 4 anos de endócrino. Isso que o Renato está falando é muito importante, porque está acontecendo uma mudança paulatina
em que o pré-requisito para as subespecialidades tem se tornado cada vez mais difícil e restrito, mais para a área de residência médica em clínica médica ou o título, porque algumas subespecialidades cobram o pré-requisito em clínica apenas por tempo de atuação, mas isso está deixando de acontecer. Por exemplo, na gastroenterologia. Hoje você não pode mais comprovar tempo de atuação em clínica e fazer a prova de gastroenterologia. Você precisa ter o título via prova de clínica ou residência médica em clínica. Então, isso tem feito muita diferença na busca dos colegas em conhecer melhor a prova de título de clínica médica. E a gente percebe que essa é uma tendência dentro das subespecialidades e dentro das áreas de atuação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, diferença de subespecialidade e área de atuação, que clínica médica também tem um grande foco nisso. E o Renato foi prova disso, né? Hoje, a maioria dos nossos alunos que entram na MedMob vem por essa via, por uma necessidade do título que surgiu inesperadamente no caminho. E às vezes são já as pessoas que já estão trabalhando há bastante tempo e aí... interessante. E isso ajuda a gente a criar uma conexão muito grande com o aluno também, por isso, porque a gente é a nossa persona, né? Sim, A legal. gente viver é história o de protótipo. vocês, né? A gente sabe a dor, legal. né? Que é você ter que trabalhar. Tem gente que teve filho, não pôde fazer residência, então a gente sabe qual o caminho que eles percorreram, porque foi o mesmo caminho nosso. Legal. Né? E isso dá toda a credibilidade para vocês, né? Porque vocês são os fundadores da MedMob e vocês são as pessoas que trilharam o mesmo caminho, né? Exatamente. Eu acho que isso é um grande diferencial dentro do nosso projeto e dentro da nossa missão. Porque quando a gente se identificou com esse colega e quando a gente trilhou esse caminho, você se mostrar e mostrar ao mundo que você fez e que é possível e que você conhece aquele caminho para atingir um fim, isso é diferente do que você tá dizendo que sabe o caminho de alguma coisa e nunca fez Nunca isso. trilhou. Exato, nunca trilhou aquele Nunca caminho, trilhou né? aquele caminho. Exato. A gente falou sobre isso um pouco, sobre empreendedorismo médico, né? Isso, perfeito. Dentro de uma sala de aula, de uma pós-graduação numa FGV, por exemplo, Isso, que fala sobre empreendedorismo, exato. numa aula de quem ainda não Nunca fez empreendeu. É isso. nada, ou não construiu Construiu nada, Nunca nada. aprendeu. ou não Você criou... aprendeu num livro e quer Exato. passar aquele conhecimento. Exato. Então, o nosso curso, né, e a nossa estrutura de empresa, ela é muito moldada e criada na nossa expertise. Hoje eu falo com o Renato, a nossa diferença não é ter PhDs dentro do nosso curso. Não é ter um professor catedrático, dono daquela disciplina de uma grande universidade. São pessoas que trilharam aquele caminho, que se identificam com aquelas que também querem chegar lá, sabem os percalços e trabalham para que outras pessoas também trilhem esse caminho. E o Renato começou esse E projeto. saber essas dificuldades faz toda a diferença, né? Porque, assim, quando você sabe essas dificuldades, esses percalços, você faz aquela pessoa ganhar muito mais tempo de vida dela, encurta o caminho dela, né? E o que as pessoas que não trilharam esse caminho, elas não vão conseguir ajudar dessa forma. Excelente. Exatamente. Aí, continuando a história, né? A parte que a gente começa a MedMob, que o Marcel entra, que é um pouquinho mais pra frente. Aí, em 2021, então, por essa necessidade, eu prestei a prova de título de clínica médica. A gente estava ali em 2021, no pico da pandemia, né? Então, houve algumas mudanças. Foi a primeira vez que a prova foi online, porque estava toda aquela mudança de telemedicina, né? De aulas remotas. Mas aí deu certo, a primeira tentativa foi aprovado. E aí, depois que eu tirei o título de clínica, deixei um pouco de lado a endócrino, porque eu comecei a aprofundar muito na clínica, então eu acabei gostando muito e foi a área que eu segui mais. Apesar de ainda ter ficado com aquele sonho ali de tirar o título de endócrino, mas isso ficou mais secundário, né? Converteu para clínica médica. O previamente ortopedia. Clínica médica. Anestesista. Largou o GO. Ele mais? faz Pediatra. tudo. E, cara, e na época, assim, quando eu fiz a prova, não existia nada da prova de título de clínica médica. Realmente, assim, não tinha questão anterior. Eu achei um médico que foi meu professor na época que tentou a prova, então me falou muito por alto, assim, como é que seria a prova. E como que tu fez? Eu tive que inventar meio que um método de estudos ali. Uau. Que a gente até replicou um pouco depois na MedMob, principalmente no início. A gente ainda usa isso como base, né? Mas foi o que eu usei no início. Que, assim, estudei 500 a 1000 questões de clínica médica. Comprei o livro ali, fui estudando. Fui focando nas áreas que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Então, por exemplo, a endocrinologia, que era uma área que eu já dominava, que eu já via no dia a dia, praticamente não estudei. Cardiologia, que eu gostava um pouco mais na época, também deixei mais de lado. Então,
Então, foquei nas áreas que eu tinha um maior déficit ali, que eu precisava mais estudar, e as que eu não precisava, eu deixei, só fiz uma revisão breve. Legal. E, assim, meio que deu certo esse método de estudos, porque também era o que tinha na época, né? A gente não sabia nem como é que era a prova, não tinha noção de estrutura de nada. Aí, depois disso, eu vi que tinha essa necessidade ali de ter algum material sobre a prova de título. Porque depois que eu prestei, aí eu criei um Instagram na época, que tinha até outro nome, nem era MedMob ainda na época. Era título médico. Era título médico. Me lembro porque foi dali que eu conheci você. Péssimo nome, inclusive, né? Mas tá bom. Agora, o nome pode não ser dos melhores, mas você foi pioneiro em falar sobre prova de título em clínica médica na internet. Uau. Eu não encontrava nada e eu fui acho que eu fui o primeiro aluno, assim, da MedMob. Antes mesmo dela existir. Porque dentro da internet, você acredita que acha tudo, né? Só que ninguém falava sobre prova de título de clínica médica. Ninguém. Você botava Legal. clínica médica, era só residência ou pós-graduação. E aí, quando eu encontrei o Renato, né, nesse Instagram, né, ali ele falava um pouco sobre questão, não tinha nada oferecendo. Nada, não oferecia nada. Era Tudo só comunicação de questão, etc. Ali eu vi uma oportunidade antes de eu fazer a prova. Que legal. Que legal. Que legal. Antes da gente Você fazer- já visualizou lá na Antes de eu frente. fazer a prova, eu encontrei isso aqui é um caminho. Legal. Vou deixar isso guardado. Tanto é que isso só veio se concretizar um ano depois. Depois, né? Eu não vou interromper a história do Renato, mas só veio um ano depois. Legal. Mas o que eu queria destacar aqui, até em agradecimento mesmo, cara, porque você isso. foi a primeira pessoa que falou sobre prova de título em clínica médica. Eu descobri a prova por outros caminhos, mas dentro da internet foi você. Isso é muito legal. E né? aí, igual você falou, eu ajudava todo mundo sem nenhuma intenção. É isso que eu ia te perguntar. Quando Bora. você abriu ali o Instagram, foi o quê? Foi, poxa, eu quero ajudar. Qual que Isso, foi como a foi a visão, intenção? assim? Eu quero ter uma empresa, eu quero ajudar, eu quero vender algo mais pra frente. Ou como que foi isso, A assim? princípio mesmo para divulgar a prova, que eu vi Divulgar essa mais a dificuldade, assim, né? Que muita gente me perguntava depois que eu fui aprovado. E aí comecei para divulgar. Até então não tinha produto, não tinha intenção nenhuma. E assim, a gente meio que fazia uma mentoria ali, gratuita, porque o pessoal começava a mandar mensagem, você ia dando dica, ia mandando áudio, ligava. Então você ia passando muita informação sobre a prova, de graça, né? Sem nenhuma intenção. Mas aí, depois que o Instagram já estava um pouquinho maior, ali, com uns 1.000 seguidores naquele início, eu falei, por que eu não faço um livro, um e-book, né? Que não é o melhor jeito de você E entrar. agora você tocou na ferida. Vocês gostam olha, bem do Mas e-book, você, né? mas você olha como... eu acho que é o pensamento natural mesmo, né? Não Porque tem jeito no início, né? É no mais início é o que fácil, a é. gente acaba fazendo ali, né? Mas a gente já sabe o quanto que isso não é muito hoje em bacana para a dia- construção de uma empresa, né? Que acaba pegando ali no teu posicionamento, né? Mas é muito legal, assim, ver como é o natural, é o caminho natural do que médico, você né? pensa, Achar que é só um e-book Você falou ali. que eu você Ô, fazia Renato, ali, e deixa eu te escrevia. fazer uma pergunta. E como que foi essa... vou me expor na internet, vou aparecer no Instagram, vou gravar um vídeo e tal. Como que foi esse momento aí inicial de você começar a se expor? Já era desenrolado? Já conseguia fazer de uma forma natural? Como que foi esse gradual aí, cara? Difícil, hein? E assim, eu já fazia um pouco para meu Instagram, para divulgar mesmo, para consulta, né? Para captar paciente, mas Legal. sempre tive dificuldade. Legal. Tanto é que nesse aí, não sei se você lembra, mas era mais imagem, né? Raramente tinha vídeo, assim, era bem pouco. Eu não vi o rosto do Renato no Instagram. Tá olha só. explicado. Era só a imagem ali, Aí é mais raramente era fácil. vídeo. Não via. Legal. Então, assim, depois que a gente foi começando a aprender Legal. ali, não teve jeito, né? Você tem que aparecer mesmo. Sim. Mas no início, não, era só post mesmo, imagem, divulgando o livro depois, né? Boa. Que inclusive o Marcel não comprou, ele me falou. Não. Deveria ter comprado. Eu comprei. Mas teve uma razão, porque um colega meu que já tinha feito a prova também, ele me passou as questões. O livro de questões que ele tinha oferecendo, pago ou já tinha gratuito? Não tinha os comentários. Olha né? só. Olha a mágoa no coração. Ainda bem que só descobriu agora, né? Descobriu ontem. Se tivesse Ontem. descoberto antes... Pois é, não fica chateado não, Renato. Eu gostei do livro, cara. Mas foi bom, né? Foi por um motivo. Muito bom.
E aí, cara, quando eu lancei esse livro, a gente tinha um mercado extremamente carente de clínica médica. Era um oceano azul mesmo, porque não tinha nada, não tinha nenhum curso falando, não tinha Instagram, nada. Então, quando eu lancei, sem pretensão nenhuma, vendeu muito. Então, assim, tanto o e-book quanto o livro físico, o pessoal comprava e começava a entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre a prova. Mas, assim, na época eu queria ficar mais um livro, porque eu estava concursado, estava com a carga horária mais tranquila, então não tinha pretensão ali de lançar curso nem nada específico. Que é aí quando que o Marcel entra, em 2022, né, Marcel? Se não me engano. Entra tocando terror. Chegou na cara de pau mandando a mensagem. Foi. E aí a gente começa a história. Legal. Até antes de começar essa história da Medmob, eu vou pedir para você dar um passo atrás e me contar um pouco da tua história para a gente chegar nesse momento que vocês chegam juntos. Perfeito. Conta um pouco da tua história. Li, eu vou falar algumas coisas aqui que eu nunca falei. Legal, tá? Eu acho que é importante, você é um cara muito corajoso, né? Quando você fala sobre a sua história, eu acho que isso inspira também. E eu cheguei a fazer um testimonial, assim, pro nosso Instagram, falando um pouco da minha história. E a minha história não começou com o amor à primeira vista à medicina. Não foi. Eu sou fisioterapeuta, né, de formação, foi a primeira faculdade que eu fiz. E depois de 5 anos já formado como fisioterapeuta, é que eu decidi fazer medicina. E fui inspirado por um colega médico que já trabalhava, ele era fisiatra. E também a minha irmã, eu queria mandar um beijo para ela. Que legal. Que ela é enfermeira, muito corajosa. Qual o nome dela? Júlia. Legal. E ela decidiu também fazer medicina depois de algum tempo de formada e eu fui inspirado por ela também. Legal. Então, já fica aqui meu beijo. E eu decidi fazer medicina, parou a vida, né? Entrei em curso pré-vestibular, já estava em outra vibe e consegui ser aprovado, né? Eu me considero, que eu fui um bom aluno, então tive notas boas, né? Nunca fui o top 1 da sala, mas era o top 3, top 4, né? Tinha um bom desempenho. Falei, bem, vou sair da faculdade, já não era um garoto, vou prestar logo a prova de residência. Assim que eu me formei, prestei a prova de residência e, por ironia do destino, eu escolhi anestesiologia. Entrei como na anestesiologia, entendendo que o jogo ali tinha acabado. Era só eu concluir a residência, que já estava definido qual era a minha carreira e que eu ia trabalhar como anestesiologista. Muito bem, entrei na anestesiologia e aí eu me deparei com um cenário, com gostar da carreira, mas a instituição onde eu estava prestando não estava muito vinculado a ela, não estava me sentindo muito conectado, né? E isso foi um grande divisor de águas na minha vida, porque sair da residência médica nunca é uma decisão fácil. Nunca é uma decisão fácil. Sim. É muito difícil, principalmente dentro de uma especialidade tão concorrida. Que no meu ano, a anestesia foi a top 1. Não teve outra que foi mais concorrida do que a minha. E eu passei em 3 lugares, eu tinha optado por cursar numa instituição onde eu achava que ia me abrir muitas portas de trabalho depois, que eu ia trabalhar em grandes grupos, que eu ia ter muitas oportunidades. E foi assim que eu fiz. Eu cursei 1 ano dentro da anestesiologia, até um pouco mais de 1 ano. E como eu já vinha, né, com aquele histórico de bom estudo, né, enfim, eu me considero uma pessoa dedicada ali do estudo, e eu estava indo muito bem no desempenho das provas trimestrais. E nessa prova trimestral, né, que quem não conhece, que não é muito afeito à anestesia, você dentro das residências, você tem um CET, que é um Centro de Ensino e Treinamento, no qual você realiza provas periódicas para que você consiga sair da residência com o título de MEC e com o título da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Só que a mais importante prova é a prova anual. E um pouco antes da prova anual, eu tive uma notícia de um problema de saúde muito grave do meu pai. Ele já tinha sido diagnosticado com câncer, né? E ele piorou muito, e foi um momento de muita dificuldade para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que era muito ligada à família, meu pai também, a minha mãe. E aí ele teve uma piora muito grande, né? Precisou ficar internado múltiplas vezes, isso realmente abalou muito, né, a minha condição ali dentro da residência. E o meu desempenho na prova anual foi muito ruim, né? Foi muito ruim. E aí eu entendi a importância
de preceptores e de coordenadores de serviço, deles serem, antes de bons tecnicamente, serem bons humanamente. Porque o que faz a diferença é a pessoa, no final das contas. São as pessoas que lideram, né, outras pessoas. E ali eu percebi que isso foi um ponto para mim de muito desencontro. Eu não me senti encontrado ali dentro daquela instituição, porque eu não percebi nenhum tipo de acolhimento. E, ao contrário, né, eu ouvi assim, e aí eu vou falar pela primeira vez isso, eu ouvi coisas do tipo, olha, perder pai e mãe não é motivo para você ir mal numa prova. Nossa. Esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo, eu falei assim, cara, não é para eu estar aqui. Não é para eu estar aqui. Nada custa isso. Nada custa isso. Né? Por mais que eu tivesse um sonho, por mais que eu tivesse uma vontade realmente de terminar minha residência e entender que talvez se eu saísse daquela residência, isso estava muito claro na minha cabeça. Talvez se eu saísse, eu não ia entrar em outra. Porque eu já estava mais velho, eu já estava com outra pegada. Né? E eu tomei a coragem de sair da residência. Né? Me desliguei. Isso já foi no início do R2, né? Demorei um pouco a tomar essa decisão. Foi uma decisão difícil. Imagino. Mas eu tomei a decisão de sair. E quando eu saí, eu falei assim, bem, eu tenho 2 caminhos agora. Mas deixa eu só fazer uma observação aqui nesse momento, que eu acho que é extremamente importante diante dessa estrutura hierárquica que existe dentro da medicina, né? Geralmente, a gente, como médicos, e aí você entra dentro de uma residência médica, ali no sistema universitário, geralmente a gente premia os que são melhores tecnicamente, né? Mas os que são melhores tecnicamente não necessariamente são os melhores líderes. E aí, às vezes, a gente coloca gente, cara, doente mesmo, ali em cima. E aí, quando você coloca uma pessoa, cara, que é um péssimo líder, um cara que é muito ruim lá em cima, cara, você cria uma cascata que você deixa o sistema doente, cara. Então, verdade. assim, a gente deveria ter um cuidado muito grande com as pessoas que a gente coloca lá em cima, sabe? Dentro da medicina. E é um cuidado que não existe. A gente não são as melhores lideranças que vão para cima. Não são as pessoas que inspiram. Não são as pessoas que têm empatia, que, cara, conseguem puxar mais gente para cima, entendeu? Então, assim, isso E que se perpetua, né? E assim, você falando aí da residência de anestesia, né? Eu sou anestesista e a nossa empresa, inclusive, de educação e de anestesia e, enfim. E aí, então, eu tenho uma noção das residências pelo Brasil inteiro e eu vejo o quanto que é exatamente isso que você falou. Existe toda uma hierarquia com pessoas que estão num topo que, cara, não tem uma visão empática, não tem uma visão humana. E, consequentemente, isso leva a reações ali dos residentes que entram, e aí vai um residente querendo pisar no outro residente. Isso se perpetua e começa a ser visto como algo normal. É normal não ter... se essa pessoa que fala isso pra você, se uma pessoa que sem coração falar isso pra você, isso não é normal, cara. Isso não é ok. A gente não pode entendeu? normalizar essas coisas, entendeu? Não O pode. cara que entra no R1, aí o R2 pisa em você, você diz, cara, pô, esse cara o cara vai sendo humilhado, aí o cara diz que nunca vai fazer isso, aí você vira de ano e você começa a fazer isso. A com pisar teu no R1. R1. Cara, Você eu vira acho isso R3, tão vai pisar no maluco R2, na minha R1. cabeça, cara. Vai Você, descontar no... você deixar, você perder a tua essência, perder quem você é por conta de uma hierarquia que é burra, cara. Que é burra na minha concepção, entendeu? Porque você fazer isso com as pessoas, cara, você acaba destruindo a vida das outras pessoas. E eu acredito muito que a gente coloca pessoas que não são líderes para liderar pessoas. E liderança, cara, no meu ponto de vista, é você pegar uma pessoa que está lá embaixo, trazer ela de um ponto A e levá-la para um ponto B. É esse que é o papel do líder. E o grande problema é que dentro das residências médicas, cara, não são os líderes que estão ali em cima. Várias instituições não colocam líderes ali em cima. Isso é triste, né? A gente vê uma formação que forma médicos doentes, porque, cara, tem gente doente. Em cima. Exatamente. E criou-se uma cultura, né, de quanto você mais dificulta a vida daquele profissional, isso significa que você está transformando ele num ótimo profissional. Exato. Que se ele aguentar a pressão, se ele aguentar a dificuldade, é porque isso vai fazer com que ele se torne um bom médico. E,
Cara, isso é muito mentiroso. Isso é muito mentiroso, porque você precisa guiar essa pessoa, ela tá entrando crua. Assim como aquele profissional, aquele líder que está numa posição hierárquica maior, ele também teve seu início. Ninguém nasce pronto. Exatamente. Ninguém Exatamente. nasce pronto. Se você não entende que a pessoa precisa ser guiada e liderada para que ela consiga atingir a sua máxima performance, você não está cumprindo o seu papel. Exatamente. Você não é um líder, cara. Você caiu naquele lugar ali e você tá... Você tá em um cargo, tá em né? um cargo, exatamente. Eu sou um chefe, entendeu? Como a gente chama. Não é... Mas eu fiz as pazes, cara. Vai lá. Eu fiz as pazes. Li, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Perfeito, cara. E eu vi que aquela pessoa que estava se comportando daquela maneira era uma pessoa ferida, era uma pessoa Exato. infeliz, era uma pessoa que Exatamente. teve, talvez, no seu background, aquela mesma atitude. Exatamente. As pessoas que eventualmente até amavam ele também se comportaram daquela maneira. Porque para ele se reproduzir assim, é porque ele também teve aquilo e você só passa aquilo que você recebe. Exatamente. Eu acho que o grande desafio é você ser o elo quebrado. É você parar de transmitir aquilo que você recebeu. Se você recebe uma coisa e você muta ela para transformar aquilo em outra coisa que você vai passar para frente, isso serve para tudo. Isso serve dentro da profissão, isso serve dentro da família, né? Você é o elo quebrado. Eu quero ser o elo quebrado. Eu não quero ser essa linha de transmissão que vai passando coisas ruins que me foram passadas. Então, eu fiz as pazes com o meu passado. Legal, cara. Muito bom. Cara, assim, é muito, muito interessante você falar isso, porque, assim, quando eu cheguei no HC, né, eu tive uma grande referência, assim, para mim, sabe? Que você pode chegar lá em cima e você pode servir de inspiração para os outros, sabe? Você pode ser extremamente humilde. E aqui, falando pro Dr. Leandro Lucato, que foi meu chefe da residência de neuroradiologia lá no HC, sabe? Eu me lembro o primeiro dia que a gente chegou, cara. Todos os residentes da neurorádio lá. E aí, eu me lembro, cara, muito bem que passou um paciente no meio da rua do HC. E aí, tipo, ele viu um paciente que tava meio perdido, ele saiu, deixou a gente e tal. E aí ele foi perguntar, você precisa de alguma ajuda? E aí saiu para ajudar o cara. E eu olhei para cima e fiz, cara, aquele cara é o chefe da residência de neuroradiologia, o cara tá fazendo isso. E assim, eu olhei para aquilo, sabe, com grande inspiração. E durante a trajetória, eu vi como aquele cara não era um chefe. Aquele cara era um líder. Entendeu? E ele inspirava as pessoas. E aí você via que quando você entrava dentro ali da neuroradiologia, cara, não era todo mundo dando rasteira um no outro, como eu via em vários outros lugares dentro do próprio HC. Ele criou uma microcultura ali dentro daquele ambiente da neuroradiologia, cara, que você via as pessoas agregando uma a outra. Então eu digo que um grande líder, ele transforma a vida das pessoas que estão embaixo. Ele transforma a cultura ali de uma forma diferente, sabe? Que você faz com que as pessoas cresçam, cara. E sem precisar dar rasteira um no outro, cara. Então isso é muito legal. Queria fazer essa homenagem ao professor Leandro Lucato. Legal. E, assim, pegando o teu exemplo, então, de liderança, eu me autoliderei naquele momento. Eu vi que eu estava sem liderança. E eu precisava tomar uma decisão que não era uma decisão fácil. E eu tomei a decisão, saí da residência, ainda um pouco perdido, um pouco, caramba, agora saí do meu nicho, né? Aquele jogo que eu achei que estava dominado, né? Era só concluir a residência, era só terminar. Aquilo tinha saído da minha mão e eu entrei nesse limbo, que eu chamo, que é a vida do médico generalista. É um limbo. Você fica ali perdido. Alguém pergunta para você, qual é a sua especialidade? Pô, você não sabe muito bem o que falar. E aí você vai trabalhar aonde? Você trabalha no pronto-socorro, você trabalha no CTI, você trabalha na enfermaria, você trabalha na ambulância, você trabalha na terapia intensiva. Mas você não tem muito lugar. Porque é como se você não tivesse um diploma, um crachá, uma identificação. Então, você fica um pouco perdido ali. Qual é a sua região? E eu entrei ali, né? O Renato falou que ele foi um dos protótipos ali do aluno. Eu também fui outro. Porque eu saí da anestesia e vi, cara, agora eu sou um médico generalista. Só que as minhas responsabilidades financeiras já estavam implementadas. Eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. E aí foi o que eu comecei a fazer. Eu já era casado, já tinha minha responsabilidade financeira, ainda não tinha filho, mas comecei a trabalhar. E aí eu vi que a vida real era complicada, né?
muito desafio, muito trabalho, muita exposição, né? E eu falei, cara, mas é isso, vou ter que trabalhar. E aí trabalhei. Comecei a pensar em prestar prova de residência de novo. O que aconteceu? Bum, estourou o Covid. Todas as provas de residência suspensas. Não pude fazer mais prova de residência. Eu ia ter que aguardar 1, talvez 2 anos para poder fazer a prova de título, ou para fazer a prova de residência. E nesse ano, coincidentemente, o Renato já estava sendo aprovado na prova de título de clínica médica. E foi nesse limbo do médico generalista que eu descobri a prova de título de clínica médica. Conversando com uma colega do trabalho, despretensiosamente, ela falou, poxa, você tem como fazer a prova de título em clínica médica. Basta você ter 4 anos de atuação como médico clínico. Eu falei, sabe quando bate um estalo, você pega aquela informação e bota no bolso? E fala assim, isso aqui é para mim, eu vou guardar. Eu não sei se eu ainda tenho pré-requisito, eu vou checar. Eu não sei se é esse o caminho que eu vou querer fazer, mas eu peguei essa informação e guardei. Falei, cara, isso é importante, isso eu vou guardar. Guardei e fui procurar saber se eu tinha pré-requisito, fui procurar informação sobre a prova na internet, fui procurar. Achei o Renato. Nossa, Legal. que Encontrei o Instagram do Renato, comecei a me comunicar com ele, perguntar um pouquinho sobre prova, perguntar sobre isso, perguntar sobre aquilo. E vi, cara, eu vou fazer essa prova, eu vou passar nessa prova e eu vou comercializar o material que eu estou produzindo, porque eu sempre fui muito bom em resumo. Isso antes de eu falar com o Renato, isso na minha cabeça. Falei, eu vou estruturar um material que ele vai me aprovar de primeira e eu vou ter um recurso que eu já testei, que ele já é validado, Legal. Sim, legal. né? E eu vou passar de primeira. Perfeito. Eu acho que isso entra em contato um pouco com o que a legal. Manu fez no TSA. É uma história muito bem semelhante. semelhante. Aham. Que E legal, eu falei, cara, isso vai ser um material que eu vou disponibilizar e que a gente vai vender. Só que eu tenho que passar. É a primeira coisa. Então, eu não falei nada com o Renato antes de eu fazer a prova. Fiz a prova, assim como ele foi aprovado em primeira tentativa. E a minha prova foi um pouco diferente da dele, porque a dele foi toda online. A minha, já como estava saindo pós-pandemia, em 2022, voltou a ser uma fase teórica e uma fase prática presencial aqui em São Paulo. E aí eu vim fazer a prova, né? Não tinha informação de nada, não conseguia conversar com as pessoas, como é que era a prova, né? Eu não tinha esse contato que hoje a gente tem com os nossos alunos, né? A pessoa liga pra gente e pergunta, cara, como é que é a prova? Como é que é a prova de prática? O que acontece lá? Quais são os temas mais prevalentes? É uma prova teórica? É uma prova discursiva? Né? O que você acha que... Como é que... Né? Isso acontece muito com a gente. E eu acho que foi um pouco mais difícil também para você nessa etapa prática, porque eu não tinha feito. Então não existia nada, verdade, a gente não não tinha nem sabia como como é que guiar, era né? antes, né? Porque já teve no passado, mas entrava naquele limbo que ninguém falava da prova. Sim. Então, para o Marcel ter feito essa prática, foi a mesma coisa que aconteceu comigo no passado na prova teórica. Você entrar numa coisa ali sem saber o que esperar, né? Foi, ninguém me falava como que ia ser. Então, eu meio que fui para a prova sem saber se eu ia chegar lá e ia ser tipo uma prova de título de terapia intensiva, onde tinha estações, onde eu talvez teria que examinar um ator, onde talvez eu tinha que fazer um procedimento. Não tinha nenhuma informação mesmo, assim. Tipo, você Zero. foi desbravar mesmo. Zero, Manu, não tinha informação Caramba, que nenhuma. legal. E é clínica médica, né, mano? Ou seja, eles podem cobrar tudo da Tudo. medicina. Né? Você não sabe esperar. Aí, nessa época, só tudo. Ótima observação. Nessa época eu ganhei umas 3 úlceras, perdi meio tacho de cabelo, mas consegui aprovar. Ai, que massa, né? Que Legal, história. cara. E aí Legal. chegou o ponto de contato. Já posso entrar em contato com a história da Vai lá. Medmob? Total. Então tá. Tô aqui na Acho. expectativa. Passei na prova, falei, agora Renato é meu. Agora Renato é meu. Renato, mandei... Assim, gente, imagina, olha, a gente tem uma sociedade hoje, quase 3 anos. Que legal. Eu tô falando com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Nunca vi. Que mal aparecia no Instagram. Olha que risco. Gente, Aham. eu não tô recomendando pra vocês fazerem isso. Não é uma recomendação de investimento. Não recomendo É pra muito vocês que estão em arriscado. casa. Não recomendo, gente. Não é isso. Mas eu acho que, assim, a sorte, e foi sorte, a sorte, ela faz parte. Em alguns momentos da vida, você vai ter que contar ali. Você vai ter que botar o pé, depois receber um chão de baixo, né? Legal, cara. E era um teste, era se jogar, né? E eu entendi que, cara, vamos tentar, né?
Se não der certo, se for uma pessoa que não encaixa, se for uma pessoa que não tenha transparência ou que não seja honesta. E a mesma coisa valia pra mim. Sim. Eu podia ser uma pessoa doida, que, Sim, que não fosse sim. honesta, que não fosse transparente, que não fosse, né? E a princípio, né, você chegou mandando a mensagem, eu tenho um material ali para vender. E assim, é uma coisa que eu já recebia de algumas outras pessoas, né? Todo mundo viu que o livro estava dando certo, então o pessoal Tu quase queria me fazer traiu, parceria. Renata. Que história foi Aí eu essa? falei, cara, quem é esse maluco aqui? Vamos ver. Mas qual que foi a mensagem? Pois é, tem que moldurar essa mensagem. Tem que mudar, deve estar aí. Você não apagou, eu acho. Mas eu basicamente falei assim, ó, tudo bom, Renato? Olha, como eu havia te falado, eu fiz a prova, porque eu já estava em contato com ele perguntando sobre o concurso. Fiz a prova e passei, cara. Passei e tenho um material aqui pronto, resumido, que me serviu para ser aprovado no concurso que já teve 2 fases. Uma fase teórica e uma fase prática, que é o que deve ser implementado nos próximos anos. O material está pronto, está resumido de todas as disciplinas. Cara, você tem o veículo, eu tenho o material. Vamos unir, vamos tentar comercializar isso, vamos apresentar esse projeto para as pessoas? Legal. Foi assim. Foi simples assim. A gente não tinha empresa, não tinha contrato, não tinha nenhum conhecimento contábil, nenhum conhecimento jurídico. Foi no coração. No coração. Legal. Chegando e sentando para poder comercializar. Eu confesso que o meu intuito inicial, né? Porque quando eu fui fazer a prova, eu contratei um curso. Só que era um curso de residência, que não tinha nada de prova de título. Então, eu excluí as partes de obstetrícia, pediatria, cirurgia geral, foquei só na clínica médica, né? E eu falei assim, cara, se eu conseguir vender esse material e ter o ressarcimento daquilo que eu investi no curso, já tá bom. Já valeu. Esse foi o primeiro start. Que legal. E aí a gente fez e começou a comercializar. Então nessa época ainda não tinha nenhum curso? Eu acho que o Marcel também, quando entrou em contato comigo, a gente não tinha essa ideia de curso. A gente queria mais vender material, não sabia como. Que legal. Era vender material. Não era ter um curso, uma assessoria, não era uma construção ainda. E ainda bem que veio rápido, né? Essa ideia do curso. Antes da gente lançar esse material, a gente já pensou, não, vamos fazer um curso. Na época a gente até chamava de mentoria, né, Marcel? Porque assim, a gente não tinha muito material, não tinha muito vídeo. Então, a gente meio que fazia uma consultoria ali sobre a prova, tinha questão anterior, tinha as apostilas. Legal. E aí a gente resolveu chamar de mentoria e começar a vender esse curso, né? Liberar esse curso no mercado. E como tinha uma demanda muito reprimida, o pessoal pedia muito. Então, acho que foi a partir disso que a gente decidiu começar esse projeto. E igual o Marcel falou, tudo na confiança. Tanto é que eu fui conhecer ele pessoalmente, acho que mais de um ano depois, né? Que a gente foi se encontrar. Legal. Quando a gente foi fazer as primeiras gravações de videoaula, porque a gente não tinha videoaula, era só material escrito. Sem contrato, sem CNPJ, no início, sem nada. De novo, não é uma recomendação. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Mas deu certo, né? Que bom. Deu certo. E escalou de uma maneira muito rápida, assim. A gente começou a entender que devia ter um material audiovisual, precisava ter questões, precisava ter uma outra dinâmica de acompanhamento. E a gente acabou criando isso muito rápido, né, Renato? E, novamente, entrou em contato com a necessidade. Os médicos generalistas, eles são praticamente 40% dos médicos atuantes hoje no Brasil. 40%? 40% são os médicos generalistas. 60% são médicos especialistas. Então, é um público muito grande. E esse público, ele tem uma necessidade. Porque se ele estiver atuando como médico generalista de fato, ele está encontrando esse cenário que eu descrevi mais cedo. Né? Atuando na ponta, atuando sem uma prospecção de subespecialidade, sem uma prospecção de assumir um cargo de chefia, porque hoje está cada vez mais sendo exigido o RQE para você se tornar um médico coordenador ou um chefe de serviço. Preceptor universitário. Concurso público tem exigido muito o título, cada vez mais. Recentemente saiu um concurso, né, da Polícia Federal, né? Sim. E dentre outros concursos, só estou citando um deles. A maioria dos concursos hoje exigem que o médico ele tenha uma titulação, que ele não seja apenas médico generalista. E isso criou até um bordão na gente, né? Sim. Que a gente criou assim, falou, o RQE é o novo CRM?
Legal. Olha só, que Legal. legal. Essa é uma coisa, é uma discussão que a gente precisa colocar em pauta. Ainda mais num nível crescente de Perfeito. faculdades de Total. medicina, Perfeito. que está cada vez mais colocando médicos generalistas no mercado. Excelente. E esse público que está formado já há mais tempo, ele está concorrendo com o cara que está saindo da faculdade, Agora, que é uma mão de obra muito mais barata. Uhum. Muito Não mais tem barata. diferença para o mercado, né? Isso que a gente fala. Um médico que ele tem 10, 20 anos de formado, Exatamente. ele pega um que acabou de formar, se ele não tem um RQE, Exato. não tem uma qualificação, ele acaba sendo para o mercado a mesma coisa. É tratado do mesmo jeito. Cada vez mais, né? Cada A gente vez vê a mais. necessidade do médico se diferenciar. Uhum. Do médico generalista realmente ir atrás de um RQE, né? E eu acho muito legal porque vocês passam essa mensagem. E eu confesso pra vocês que quando eu conheci vocês, não era algo que eu tinha na cabeça que tinha como você tirar o RQE ali de clínica médica, sendo por tempo de atuação e tudo mais. Eu achei isso extremamente interessante. Eu acho muito legal o quanto que vocês carregam essa mensagem para conscientizar mais as pessoas. E quanto mais rápido cair a ficha para esses colegas, né, que estão aí enfim, em diversos locais aí ao mesmo tempo atuando, mas mais rápido eles conseguem se diferenciar e tá com uma vantagem competitiva com relação a esses vários outros que vão chegar. Muito E legal. trazendo um ponto aqui, né? Logo quando eu me formei lá em João Pessoa, e a Paraíba tem muita faculdade de medicina, né? Por habitantes ali, é uma das maiores índices ali do Brasil, né? De médico por habitante formado. E eu lembro da dificuldade que eu tive para arranjar plantão, logo ali no início, quando eu me formei. E, inclusive, lá em João Pessoa, o plantão da UPA, há 10 anos atrás, um plantão de 12 horas, pagava R$ 550. Nossa. Cara, Uau. R$ 550. Vocês sabem o que é isso? Cara, pô, a mulher vai no cabeleireiro, por exemplo, o Manu foi no cabeleireiro esses dias, o cara ganhou 1.900. por hora ali, oi? Não, total de 1.900, né? 1.900. E é bruto, entendeu? né? O plantão ainda tem que pagar o imposto. Exato, cara, aí você vê a loucura, né? E aí o médico geralmente no início ali, ele se endivida, compra carro, compra apartamento, compra um bocado de coisa, achando que um dia ele vai ficar rico. Só que aí ele começa a pagar com plantão, começa a pagar com a vida dele, né? 1.100, 24 horas, aí depois 2.200 às 48 horas, e aí você vai somando, cara, e aí você não chega nesse momento. Cara, quando em 2035 a gente tiver quase o dobro de médicos que a gente tem hoje? Como é que vai estar? Isso eu tô falando de 10 anos atrás. É só. Não, e isso que vocês estão falando é muito importante porque eu acho que é a vertente social do nosso trabalho. Legal. É fazer com que essa informação chegue ao médico, de que ele pode se tornar especialista sem necessariamente cursar residência médica. E a gente não está falando mal de residência médica. A residência médica tem seu espaço. É a formação padrão ouro do médico especialista hoje. Isso não há discussão. Só que o que a gente fala é que isso talvez não sirva para todo mundo. Talvez você esteja cursando a sua vida profissional e não consiga encaixar uma residência médica hoje, seja por qualquer razão que seja, né? Hoje a gente tem uma bolsa de remuneração na residência que ela é muito baixa, se você compara com o médico que consegue dar essa mesma carga horária fora, mesmo recebendo essa vergonha que é o pagamento de 12 horas de plantão. Ele ainda consegue receber muito mais. Sim. 2, às vezes até 3 vezes, né, a remuneração. Então, na vida profissional dele, às vezes a residência não encaixa. Ele já tem casa, já tem compromisso financeiro, já tem filho. É difícil para ele conseguir conciliar uma residência. E chegar para esse cara e falar assim, ó, cara, você tem uma saída, você pode prestar prova de título em clínica médica. Você pode se tornar especialista em clínica médica. Você pode preencher essa lacuna que é não se identificar mais com o médico generalista, uma lacuna mental, emocional, de que você não é especialista com prova de título, apenas com seu tempo de experiência. Perfeito, excelente. Então, acho que essa é a Isso. mensagem que a gente tem para Muito passar. bom. Talvez esse seja o cerne do nosso trabalho. Uhum. E outra, quando a gente passa essa mensagem para o médico generalista, a gente está influenciando diretamente a forma como essa assistência é prestada à população. Perfeito. Porque o que eu Excelente. tô dizendo para ele? Cara, você tem como melhorar a sua performance, você tem como se tornar uma pessoa mais qualificada. Exato, muito bom. E Cara. isso influencia a ponta. Muito bom. Como que a população é atendida. Muito. Isso melhora a assistência. Então, a gente aprendeu muito com ele sobre o que é missão e propósito, Sim. né? E eu acho que hoje essa é a nossa grande missão. Que legal, cara. A gente transformar a assistência médica no Brasil.
Cara, muito bonito que você está falando. E até vou dar um passo atrás, né? Assim, quando você está dentro das residências, assim, tem muita crítica às pessoas que, não fazem residência, né? E tal. E aí a gente olhando sobre esse ponto de vista de muito preconceito, você não vê o que pode acontecer e até o trabalho que vocês estão fazendo. Porque, assim, cara, esse cara, ele não vai fazer. A decisão dele é não fazer. E aí ele não iria estudar a vida toda. E aí o que vocês fazem é pegar esse cara, fazer com que às vezes o cara volte a estudar, estude pra caramba pra poder passar nessa prova de título. E aí, cara, ele transforma ali a vida dele, ele transforma a assistência que ele dá pros pacientes dele. E aí a gente se pergunta, cara, quem é contra isso? Exato. Entendeu? Por que você é contra isso? Entendeu? Exato. É isso, cara. Então você quebra preconceito quando você explica isso. Você faz o cara entender que o propósito da tua empresa, cara, é grande. O propósito da MedMob é gigante, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E é o que você falou, às vezes a gente recebe muito relato de alunos que assim, eu formei há 20 anos, então tem 10 anos, 15 anos que eu não estudo nada. É isso, Então, cara. quando ele faz um olha curso, que é, né, praticamente uma extensão, que você vai ver ali toda a clínica médica, vai relembrar, vai se atualizar, então isso melhora muito na ponta, o cuidado com o paciente. Exato. Né? E depois que a gente entendeu isso, até depois de conversar muito com vocês, que a gente entendeu que assim, nosso objetivo não era somente fazer eles serem aprovados, mas sim melhorar lá na ponta, né? Lá na UPA, lá no plantão, no hospital. Excelente. E é muito legal isso, porque é o poder da educação médica, né? É o poder Exato. da educação médica, seja na especialidade que for. Porque é a mesma coisa que a gente fala aqui na anestesia, né? Quando você melhora a educação da anestesia, você está melhorando a assistência. Quando vocês melhoram a educação desses médicos generalistas, cara, você está ajudando a assistência. É sobre os pacientes. É sobre realmente transformar o mundo por meio da educação. E então estimular isso, estimular essa comunicação, essa narrativa, essa missão, esse propósito, é algo que, cara, transforma o mundo, né? Porque a gente sabe o quanto que vocês também são apaixonados pela educação, em mudar o mundo de fato. E, assim, eu admiro muito a MedMob, assim, porque é uma missão, assim, muito, muito poderosa e muito profunda na sociedade, né? Muito legal. E a gente está só começando, porque tendo em vista esse processo que já começou, né? A gente entrou na rota dessa mentalidade, dessa transformação, a gente entendeu que a prova de título, ela era um caminho, mas não era o fim. E a gente começou a transformar hoje o nosso curso como um curso de extensão universitária, de atualização em clínica médica, hoje reconhecida pelo MEC como extensão universitária. Então, a gente entrou justamente nesse perfil de título, mas hoje ele é um meio. A gente não enxerga ele mais como um fim. E para ampliar até o nosso alcance, né, os médicos generalistas, né, a gente, esse ano, vai confeccionar o nosso curso preparatório para a prova de título em Medicina da Família e Comunidade. Olha que legal. Que também é voltado para médicos generalistas, só que agora atuo na especialidade de Medicina da Família e Comunidade, que é uma especialidade que merece muito respeito. Sim. Muito, cara. E ela é muito ainda, está engatinhando dentro do Brasil, assim. Sim. Ela está ganhando passos, ela está ganhando espaço, mas ela ainda não ganhou o respeito, né, inclusive dos pares, né, sobre Sim, essa especialidade, que é uma Importância, especialidade que né? atende muita gente, salva muita vida. Desobstrui muito os hospitais, desobstrui sim. muito a saúde secundária e terciária. Então, assim, realmente você precisa olhar para esse profissional que está ali na ponta, né? E valorizar ele, né? Eu, nos bastidores, assim, a gente até fala, né? Fala assim, poxa, a gente trabalha com um público de médicos que é um público que o pessoal esquece. O pessoal esquece, né? Esquece que tem ali um grande número, milhares e milhares de médicos que não se encaixam na residência, não se encaixam, não querem fazer uma pós, estão ali vivendo aquela vida, mas tem aquela vontade de se tornar especialista, de colocar aquele crachá, de sair dali e ter realmente um galgar dentro da profissão diferente, melhorar a assistência da população. Então, olhar para esse público é fundamental. Legal, cara. E quantas vezes, né, Marcelo, que a gente já não teve, assim, relato de aluno que eles falavam assim, ou eu passo na prova ou eu vou ser demitido. Isso, assim, quase que diariamente. Então, tem aluno, por exemplo, já está no hospital mais de ponta, né, que agora o hospital não quer mais generalista, todo mundo tem que ter RQE. Então, assim, vira uma questão de sobrevivência também.
Então, a gente tem tido muitos relatos, e depois que eles são aprovados, aí vem aquela alegria, aquele alívio, né? Falando, pô, agora vocês me ajudaram muito nisso aí, eu vou conseguir continuar e alcançar voos maiores também. Olha só, excelente. ou seja, você transforma a vida daquele A cara. vida. Não é sobre Sim. o título, Não é inclusive. sobre- A gente tá Aham. falando do título, do RQE, mas não é sobre Não isso. é sobre isso. Sim. Não é sobre isso, é sobre você mudar a vida daquela pessoa. E eu vejo o quanto que vocês se preocupam com isso, né? Não é sobre o título. Vocês querem realmente mudar a vida daqueles alunos que entram na MedMob. Isso é muito, muito E até bacana. trazendo um papo sobre aí, você tá falando de medicina e saúde, saúde da família. Cara, realmente, aqui dentro do Brasil, ainda é uma especialidade que é extremamente subvalorizada. Não se vê a devida importância dessa subespecialidade, dessa especialidade, né? Quando a gente vê sistemas de saúde, por exemplo, o Reino Unido e alguns outros países, a gente vê que o médico da família, cara, ele é extremamente importante. Inclusive, ele é um dos mais valorizados financeiramente, porque ele faz um papel que é olhar tudo que a pessoa tem. Entendeu? É o cara que junta todas as pontas. Pega o cardiologista, cara, eu tenho que entender um pouco de cardiologia, tenho que entender um pouco de não sei o quê, ele tem que entender um pouco de tudo, e ele é o cara que está entendendo sobre a tua vida, não é sobre a tua doença somente, como muitas vezes o especialista é. O especialista muitas vezes vira um especialista em doença, não um especialista em paciente, não um especialista em saúde. E aí o especialista às vezes só trata doença, eu estou falando, por exemplo, um especialista específico lá, sei lá, o cardiologista. E muitas vezes a gente vê esse cara só fazendo esse papel. E aí o papel do médico da família é, cara, juntar tudo. Ah, não, vou pegar aqui o que o cardiologista falou, o que o nefro falou, e aí juntar para essa pessoa e dizer, cara, como eu consigo melhorar a tua vida? Como que eu consigo te ajudar? Né? E aí isso é muito importante, cara, é muito interessante o que E você é a falou. porta de entrada, né, Li? Assim, o médico de família, ele atende 80% das demandas de todas as especialidades, né? Assim, na prática, às vezes não é tanto assim, porque, igual você falou, é uma especialidade que não é muito valorizada, então muitas vezes é confundido com um generalista que atua no posto de saúde, né? Exato, Que foi um caminho exato. também que eu triei lá junto com a clínica, eu também tenho o título de medicina de família, né, comunidade. Então, assim, a gente sabe que é visto da mesma forma. Exato. E hoje que está começando essa mudança, e em outros países já tem muito isso, né? Austrália, igual você falou, no Reino Unido, né? Que o sistema de saúde, o cara obrigatoriamente tem que passar Tem pelo que médico de passar família pelo- e ele vai ver a necessidade ali ou não para um especialista, né? Na França também, cara, tem E eu acho que passar cada por- vez mais isso aí vai ser uma tendência. Perfeito, excelente. E a gente está progredindo também em relação ao conhecimento do próprio cuidado centrado na pessoa, né? Que é isso que você falou. Né, de você olhar a pessoa holisticamente e entender que ele não é um coração, ele não é um pulmão, ele não é uma Perfeito. cabeça, ele é uma pessoa. E mais ainda, é o cuidado centrado na família. Isto é, o médico ele olhar para aquele complexo unitário que é a família, não mais um indivíduo só, Perfeito. e entender a inserção dele dentro da família e como que você consegue, ajudando aquele indivíduo, a ajudar toda a família. Porque às vezes aquela saúde, né, daquele indivíduo, ele influencia e impacta um complexo. Um complexo familiar, um complexo de vizinhança, um complexo Comunitário, regional, comunitário. Então, olha só o quanto que você consegue influenciar e transformar e auxiliar aquelas pessoas por meio de um curso, Pois é, cara. por meio de uma prova. Legal, cara. E assim, até você falou por meio de um curso, até assim, a gente escuta muito pejorativamente, muita gente dizendo, pô, você é vendedor de curso, você tá vendendo curso, cara, não é sobre curso, cara. Não é sobre curso. Olha tudo que a gente está falando aqui sobre esse impacto de transformação, tanto nos alunos, quanto nos pacientes na ponta, quanto a transformação de vida da família dessa pessoa, né, cara? Não é sobre um curso, cara. Não Exato. é sobre curso. E aí, novamente, né? Se vocês tivessem parado ali lá naquele momento inicial, que era um e-book, que nasceu um curso ali e tal, mais simples no começo, vocês não estavam fazendo esse impacto na sociedade, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, aqui, eu queria muito escutar de vocês essa virada de chave. Perfeito. Porque vocês deixaram de ser médicos que querem fazer um curso e sem um propósito, uma missão grande de deixar um legado realmente, passaram a ser médicos empreendedores que querem deixar um legado.
E é por isso que hoje vocês conseguem impactar dessa forma, né? Então, eu queria muito escutar, assim, essa virada de chave para vocês se tornarem médicos e empreendedores e um pouco da onde a MedMob, né, vai chegar. Qual que é a visão de futuro, assim, desse crescimento e desse legado, assim, de vocês? Eu acho que a virada de chave aconteceu nos primeiros resultados. Quando a gente viu as primeiras pessoas sendo aprovadas, isso virou a chave. Legal. Porque até a gente tirar da nossa o que estava dentro e colocar para fora é uma coisa. Tava lá. A estrutura estava montada, né? As questões estavam lá, o material didático estava lá. Agora, quando alguém passou na prova porque você contribuiu para aquilo vira uma chave. Fala assim, cara, isso aqui mudou para ela. E aí você recebeu um áudio da pessoa, pô, caraca, passei, pô, não sei o quê. Pô, agora eu vou fazer cuidados paliativos. Ou então agora eu vou fazer endócrino. Então agora eu vou poder sair daquele plantão. Vou poder assumir aquele concurso público que eu tava com mandato de segurança porque eu não tinha RQE e passei. Que legal, isso acontece, cara. Isso acontece. Ou então, cara, eu vou poder voltar pra minha cidade. Porque eu precisava do RQE para trabalhar no tal lugar. E eu tava numa outra cidade, longe da minha família, porque eu precisava daquele título para poder ir para aquele lugar. Isso. Ou então, poxa, meu sonho é ser chefe, coordenador. E eu recebi a proposta, mas eu não tinha o RQE. Cara, agora eu posso assumir aquela vaga. Puta, que legal, né, Ou então, caraca, o meu sonho não é mais ficar só na assistência, me tornar um docente, um preceptor. Cara, agora eu posso, porque a universidade me disse que eu só podia ser contratado se eu tivesse RQE. Ali foi a virada de chave, quando a gente começou a ter esse tipo de resposta. Legal, cara. E, tipo, cara, é isso. O que a gente tem que fazer para melhorar? O que a gente tem que aprender? Muito porque bom, a gente, assim como eles estão aprendendo, reaprendendo sobre clínica médica, reestruturando a vida profissional deles, a gente também está. Legal. Então, uma coisa que a gente tem aprendido é saber sentar na cadeira do aprendizado, saber ter humildade para ouvir, saber que a vida ela é muito maior do que o que você já atingiu até hoje. Que você precisa se vincular com pessoas e ambientes que contribuam para isso. E aí a BMed entra nisso. E isso vai fazendo com que você crie uma força e um fluxo de acontecimentos que te levam naturalmente para aquilo. Então hoje eu não sei onde a MedMob vai chegar. Eu não sei. Eu sei que a gente entrou nesse fluxo. E isso é algo que você não interrompe. Você não interrompe. Você assiste. Você contribui, você alimenta, né? Você cria alicerces para que isso só crie mais força e chegue mais longe. Hoje eu não sei dizer onde a MedMob pode chegar. Mas eu sei que a gente está só começando, cara. Parece que eu comecei ontem. Legal, Parece que eu botei a mochila ontem. Legal. Sabe? Parece que, cara, isso aqui tá só o começo. Que legal, cara. É essa sensação, né? Que a gente tá começando agora, apesar de já ter uma certa trajetória ali, mas a gente sente aquela vontade de trabalhar. A gente tá com isso, né? A gente, desde que acorda até dormir, é o dia todo. É MedMob. Falo mais com o Marcel, às vezes, que com minha esposa. Você sabe que a Bianca já falou isso, cara. Ela já falou isso. Olha, você fala mais com o Renato que comigo, às vezes. Então a gente respira Já que isso, né, a cara? gente disse que a gente gosta muito de casal, né, mano? Dentro do BMed. Tô brincando. Muito bom. Mas é isso. A gente... E outra coisa, falar sobre casal, né? A gente viajou. Olha, essa foi inacreditável. A gente marcou uma viagem pra Argentina, eu e Bianca. Renato e Bruna, que é a esposa do Renato, foram também pra Argentina na mesma cidade, no mesmo período. Quando a gente Sem falou saber. assim, sem saber. Sem combinar. Vocês estão brincando. Não, calma, ainda não parou por aí, não. Fomos, nos encontramos. Caraca, você vai estar aqui, tá? Fomos, jantamos, a gente reuniu, papá. Beleza. Estamos chegando agora, né, final de maio, entrando em junho. Olha só, Marcelo, pô, tô programando uma viagem, cara, só pra gente organizar aqui as coisas da empresa e tal, não sei o quê. Não, eu também, pô, então é bom que a gente troque ideia. Temos uma viagem agora que a gente vai fazer pro mesmo lugar. Na mesma época, tá brincando. na Europa. Eu juro. É mentira, é verdade. Verdade. E a gente já tá com uma um jantar já jantar programado. Cara, que é isso? Sem combinar. Eu juro. Eu juro, não é mentira. Eu amo esse Vamos ver desse, até cara. onde vai isso, cara. Não combinem a próxima.
Olha o fluxo de coisas Deixa no acontecendo flow, aí. deixa Que no flow. massa, gente. Que Legal. bacana. Muito bom. É muito bacana. Gente, o tempo passa voando, né? Nesses Passa podcasts. voando. Passa. Demais. Muito Nesse legal. podcast. Mas assim, quero muito agradecer vocês aqui. Quero muito agradecer a confiança de vocês, né? Por estarem no BIMED. Eu quero parabenizar vocês pela coragem, né? Porque eu vejo muito em vocês a gente lá no começo, né? Vocês são o começo ali da nossa história. Vocês são duas pessoas com propósito, com valores muito bem definidos, né? Pessoas que têm ética, pessoas que prezam pela evidência, pela medicina baseada em evidência. Então, isso são coisas admiráveis em vocês e vocês vão ser muito grandes, exatamente pelo brilho no olho que vocês têm em realmente transformar a vida dos alunos que estão na empresa de vocês. Isso é muito, muito raro. Então, eu admiro muito a Medimob, porque a Medimob começou com pessoas de verdade, de valores, né? Então, é muito bacana aqui poder estar aqui compartilhando a história de vocês, honrando a história de vocês e vendo que sim, é só o começo de algo gigante. Obrigado, Manu. Obrigado, Li. Foi incrível. Tá sendo incrível essa jornada com vocês. E poder ter mentores, né, que nos inspiram e que fizeram aquela trajetória que a gente também deseja fazer. É muito bonito e obrigado. A gente que agradece a confiança. A gente que agradece o espaço, né, o carinho, né? E a gente está muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer também, né, que vocês ajudaram, vocês mudaram as vidas nossas, as vidas da nossa empresa também. Então, assim, Legal. depois que a gente começou esse acompanhamento, tudo começou a melhorar muito mais, né? Então, assim, obrigado pelo convite, por tudo e vamos lá, vamos cada Legal, vez mais. show de bola. Assim, eu queria agradecer também a vocês, assim, e trazendo um pouco até da minha fala, voltando um pouco atrás, né? Cara, eu fiz residência, depois eu fiz uma subespecialidade, comecei a trabalhar nos melhores hospitais aqui em São Paulo, né, cara, e fui coordenador da Rede Doc São Paulo. E aí, cara, assim, quando a gente tá dentro nesse meio, a gente tem muito preconceito na nossa cabeça, entendeu? A gente tem muito preconceito. As pessoas falam muito preconceito com pessoas que não fizeram residência médica, né? E vocês quebraram esse preconceito completo na minha cabeça, cara. Assim, agradeço por isso, sabe? E quando a gente vai quebrando preconceitos, a gente expande, entendeu? E aí, até uma conversa interna minha, né? Tipo assim, pô, pra quebrar esse meu próprio preconceito, que é, pô, justamente o que eu acabei de falar aqui atrás, né? Cara, vocês estão pegando pessoas que não estudavam fazia muito tempo. E essas pessoas estão estudando para virar especialistas ali com RQE em clínica médica. E aí, depois, cara, medicina da saúde da família. Cara, quem é o maluco de achar que isso é ruim? Cara, o que é que você tem na tua cabeça pra você achar que isso é ruim? Entendeu? Que não, a pessoa deveria fazer especialidade, ela não vai fazer. Você não tem como mudar a vida dessa pessoa. Você tá mudando a vida da pessoa que não vai fazer residência, cara. E fazendo ela estudar mais. E ela se diferenciar mais. E ela entregar uma medicina de maior qualidade. Cara, vocês estão fazendo um papel que ninguém faz. Vocês estão fazendo um papel pela medicina do Brasil que ninguém faz. Porque ninguém tá olhando para essas pessoas, cara. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela missão de vocês. Vocês estão transformando a medicina do Brasil, cara. Meus parabéns. Obrigado, Li. Obrigado, Li. Manu. Obrigado, Manu. Foi ótimo. Muito obrigado. Excelente. Maravilha. E você que gostou aqui, deixa uns comentários aqui pra gente, segue a gente no YouTube, vai estar no Spotify também, esse podcast, e até a próxima. Uhul! Show de bola. Excelente. Obrigado.